Fala aí galerinha, tudo na paz? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová. Não se conforme, se transforme. Meu Deus me diz o que está acontecendo, o mundo abalado. Jesus foi um grande líder que revolucionou a história da humanidade. E isso é indiscutível. As siglas AC e DC, que quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo, estão aí para provar. Mas além de tudo isso, ele também era Deus? E aí, o que você acha? Ou não acha nada e agora está ansioso para assistir ao vídeo e assim tirar suas próprias conclusões? No vídeo de hoje eu vou te provar que além de ter sido um grande homem e líder revolucionário, ele também é o Filho de Deus e é em essência o próprio Deus. Mas antes de mais nada, deixa eu falar um pouco desta linda camisa aqui. Prestem atenção, olha que top! Em parceria com o casal abençoado Alessandra e Felipe, que inclusive eles têm um canal aqui no YouTube. Juntos eles são o Ale Artes, localizados aqui no Grajaú, no extremo sul paulista. Veja como ficou top. Você quer camisas personalizadas, canecas, lembrancinhas para a sua festa? Eles são tops demais. Já sei, você quer desconto, né? É só falar que assistir esse vídeo aqui. Pronto, eles darão um desconto top para você. Vou deixar aqui na descrição todos os detalhes para você entrar em contato e fazer o seu orçamento. E para irmos ao vídeo, vias de fato, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho para ser notificado quando tiver conteúdo novo, deixe o seu like e no final, ao tirar suas conclusões, deixe aquele comentário top. Vamos que vamos! Jesus foi um judeu nascido em Belém de Judá, de uma jovenzinha virgem chamada Maria, ao qual recebeu a visita do anjo Gabriel com a promessa de que seria fecundada pelo Espírito Santo. Até aí tudo bem, as principais seitas e religiões não negam isso, mas a negação da grande maioria é quando o assunto é a deidade de Jesus. Vejamos, o arianismo. O arianismo foi uma visão cristológica antitrinitária, sustentada pelos seguidores de Ario, presbítero cristão de Alexandria nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai que os igualasse. Ou seja, Jesus não é Deus, assim como o Pai é. Para o arianismo, Jesus foi uma criatura superior ao homem e elevada por ser Filho de Deus. As Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová emergiram dos estudantes da Bíblia, grupo fundado no final da década de 1870 por Charles Taze Russell. O grupo é conhecido por sua evangelização porta a porta, distribuindo publicações como A Sentinela e Desperta, e sua recusa ao serviço militar e à transfusão de sangue. Eles consideram o uso do nome Jeová vital para a adoração apropriada. Eles rejeitam a Trindade e acreditam que Jesus é o Filho unigênito de Deus e que sua vida começou no céu. Ele é descrito como a primeira criação de Deus e a representação exata de Deus, mas acredita-se que seja uma entidade separada e não parte de uma trindade. Ou seja, Jesus foi apenas uma criatura criada em algum tempo na eternidade. Adventista do sétimo dia. A Igreja Adventista do sétimo dia é uma denominação cristã que se distingue das demais pela observância do sábado, o sétimo dia da semana judaico-cristã, o Shabat, e por sua ênfase e influência proveniente do judaísmo em sua doutrina e na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Sendo formalmente criada em 1863, entre seus vários pioneiros está Ellen White, cujos escritos são tidos pelos adventistas como inspirados por Deus. Para Ellen White, Jesus é o arcanjo Miguel. O budismo. O budismo é uma religião indiana baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda. De caráter filosófico e não teísta, surgiu na Índia antiga como uma tradição ascética entre os séculos 6 e 4 a.C. Para os budistas, Jesus foi apenas um modelo que deixou um exemplo extraordinário a ser seguido. Os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que Deus é único e incomparável, e o propósito da vida é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profetas. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão ou Corão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. Para os muçulmanos, Jesus foi apenas um profeta do mesmo patamar de Moisés e Elias. E o que a Bíblia diz?
Gênesis capítulo 1, verso do 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Vemos aqui a operação dos três, que dentro da visão trinitária formam um só Deus. O Deus Pai Criador, o Espírito Santo que se movimentava desde o princípio. Aí você me pergunta, e Jesus, onde estava? Era a palavra em execução. Veja Provérbios capítulo 8, verso do 22 ao 30. Eu estava junto com o Senhor quando Ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio do tempo. Antes de existir a terra, eu já existia quando ainda não havia abismos, antes da criação das fontes e nascentes de água. Antes de serem formadas as grandes montanhas e as colinas, eu já existia. O Senhor ainda não havia criado a terra, os campos e planícies, nem mesmo o pó da terra. Eu já existia. Eu estava junto dele quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo, quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando criou os limites do mar, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando colocou os alicerces da terra. Eu estava junto com o Senhor e fui o seu arquiteto. João capítulo 1, verso do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Depois Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Na primeira parte diz, façamos o homem. Está no plural. Deus é em três. Não são três deuses, mas um Deus com três formas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Na primeira parte fala façamos, e na segunda diz Deus os formou. Gênesis capítulo 11, versos 7 e 8. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Na primeira parte vemos mais uma vez o uso do plural. Desçamos e confundamos. Na segunda parte diz o Senhor, ou seja, o Senhor era plural. Sabemos que o plural é somente usado quando se tem duas pessoas ou mais. Então quem estava ali com Deus? Senão Cristo e o Espírito Santo. Lembra quando Jesus foi batizado? O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e uma voz bradou do céu. Este é o meu Filho amado. Confirma então a existência da Trindade. Eles são plural, são três formas de operação. Mas não são três deuses, é apenas um Deus com três formas de agir. Mas o tema de hoje não é sobre Trindade. Vejamos algumas profecias sobre Jesus que confirmam que ele é Deus. O profeta Isaías profetizou sobre ele mais de 700 anos antes da sua concepção, nascimento, propósito e sofrimento na cruz. Concepção. Isaías capítulo 7, verso 14. Por isso o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Nascimento. Isaías capítulo 9, verso 6. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Propósito. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Em Lucas capítulo 4, verso 18, já no Novo Testamento, o próprio Jesus leu essa mesma passagem de Isaías para confirmar que era sobre ele que Isaías estava falando. O sofrimento. Isaías capítulo 53, verso do 1 ao 5. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos.
Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. O profeta Jeremias anunciou o nascimento de Jesus, afirmando que o Messias viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Está para chegar o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo da família de Davi. Ele será rei e governará com justiça e sabedoria, e no seu reinado a justiça se espalhará por toda a terra. Quando ele reinar, Judá será salvo e Israel viverá em perfeita paz, e todos vão chamá-lo pelo seu nome. O Senhor é a nossa justiça. O profeta Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém. Miqueias capítulo 5, verso 2. Ó Belém Efrata, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que vem de um passado distante, de tempos antigos. O profeta Zacarias profetizou como seria a entrada triunfal de Cristo. Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, grite de felicidade, Jerusalém. Vejam todos, o seu rei está chegando. Ele é justo, o vencedor, humilde e vem montado num jumento, um jumentinho, filho de jumenta. O profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, que profetizou 400 anos antes de Jesus nascer. Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Para fechar, entrando no Novo Testamento, não me delongando mais, como não falar de um homem que teve a experiência de ter tido um encontro com Jesus já em seu corpo glorificado? Um homem que também não acreditava na divindade de Jesus. E depois que se encontrou com ele, passou de ser perseguidor a ser perseguido. Sim, é esse quem você pensou mesmo, o apóstolo Paulo. Ele nos deixou um texto que resume tudo o que eu falei até aqui. Se encontra em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso do 5 ao 8. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, diante dos fatos, qual é a sua opinião? Deixa aqui seus comentários. Eu afirmo sim, com certeza, Jesus também é Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.